Vamos a mais um dia do desafio Os Acordados. E você, despertou feliz? Você despertou triste? Como você despertou hoje? Eu já despertei 11h30, gente. Vocês acreditam que eu acordei 11h30? Eu fui dormir 9h30, 11h30, não sei o que aconteceu, eu sei que eu acordei 11h30. Aí eu falei, oxe, já deu 4h30? Aí que eu fui olhar no celular e falei, 11h30? Olha que louco. Dormi 1 hora, 2 horas? Aí acordei de novo 3h30. Acho que ansiedade. 12º dia. Vou pôr aqui, ó. 12º dia. Que louco isso aí. Bom dia a todos, bom dia a Rafa, bom dia ao Thiago, bom dia ao Alexandre, advogado de atitude, bom dia a Denise. A Denise vai ganhar essa prova. Eu aciono, ela já tá lá esperando. É top demais, né? Bom dia, Rafa. E aí, quem já acordou achando que já tinha dormido muito e não dormiu ainda? Os Acordados está fazendo efeito. Fala, Edu, personal, tudo bem com você? Vamos começar mais esse dia, né? Esse dia excepcional. Gente do céu, não sei aí não, mas aqui em São Paulo o toró comeu ontem à noite. Acho que é por isso que eu fiquei acordando. Era uns trovão que parecia que ia sacudir o apartamento, bicho. Que coisa louca a chuva de ontem. E é isso aí, pessoal. Sejam bem-vindos, seja bem-vinda ou bem-vindas. E vamos a mais esse dia, 12º dia. Quando eu começo algo, eu sempre fico pensando, será que eu vou aguentar? Gente, faculdade de Direito são 5 anos. Eu não ia fazer faculdade nem a paus. Aí eu falei assim, meu Deus do céu, bicho. E aí, 5 anos. O primeiro ano foi tenso, assim, foi fora da minha realidade. Bom dia, veia jurídica. Meu, o segundo, eu falava, não vou conseguir, não é impossível, eu pensava comigo, é impossível. Eu já tinha a dupla sertaneja, estava trabalhando, mais a faculdade, um monte de coisa para fazer. Gente, eu falei, eu vou até o final do segundo ano. No terceiro ano, fazia parte já da rotina. E quando chegou no quarto, no quinto, eu juro que eu não senti. O quinto ano da faculdade, eu não senti o quinto ano. E foi um ano que eu fiz diversas coisas. Eu casei. Foi um ano sabático ali de um monte de coisa que aconteceram. Diversas coisas. Então, assim, quando a gente começa algo, a gente vai colocar na nossa mente que a gente não vai conseguir. É automático isso aí. Coisa louca que é isso aí. Então, quando eu olho aqui, ó, 12º dia, quando eu sentei com o pessoal da equipe, e eles falaram, e aí, vamos pro desafio para amanhã? Porque o desafio Os Acordados, pessoal, presta atenção, não ia nascer esse desafio. Porque assim, eu já tinha uma série de lives à noite, tanto que eu não tô abrindo à noite as lives. Aí você vai falar, mas por quê? Porque você chega esgotado e você tem que passar para as pessoas alta performance. Então não dá para você chegar para alguém e passar alta performance morrendo, como às vezes eu vejo algumas lives. É faca na caveira, é machado na madeira e tem que ser assim, disrupção, sabe? Explodindo, vulcãozão. Então assim, eu falei, caramba, de manhã, eu já estava acordando de manhã desde janeiro de 2020. Minha cabeça ainda acha que é 2020, porque eu não vivi 2020 direito, né? Então assim, pra mim é fácil acordar cedo. Agora, a final do dia realmente ficou mais pesado. E aí a gente definindo, falou, vamos pra amanhã, vamos levar esse desafio. E aí nasceu Os Acordados. E eu gosto pra caramba disso aqui, de verdade, é muito louco isso aqui. Eu me sinto... Sabe que as pessoas que iam para programa de televisão, o apresentador, eu me sinto essa pessoa. Eu falo assim, cara, eu tenho um compromisso, eu tenho que levantar. Tá um pé d'água, um trovão doido à noite. Eu falei, não desisto jamais. Sabe por quê? Porque depois que eu acostumei a cumprir com os meus papéis, com as minhas obrigações, vamos colocar assim, qualquer outra coisa que aparecer eu vou cumprir. Se eu tiver que fazer um curso, eu vou fazer o curso. Se eu tiver que fazer qualquer outra coisa, uma viagem, coisa que eu não estou esperando, mas se eu decidir, vai ser o meu melhor. E isso que é o melhor de tudo, é a gente saber que está aqui para fazer o nosso melhor. Porque o pior, ele está instalado, a gente sabe disso. E se abrir essas chavinhas do pior, ele vai dominar e não tem para onde correr. Existe
Eu falei da amígdala cortical aí, não sei se alguém pesquisou não, mas é uma propulsora de guardar aquelas coisas mais ferradas da sua vida. E ela, assim, ela capta coisa por uma coisa que é o impacto. Ela fica dentro da cachola aqui. E ela fica com aquilo ali. Então quando você está fazendo algo que de repente te tirou do seu estado interno ali, foi algo ruim demais, pode ser que isso já criou aquele bloqueio. Para tirar, ela pesquisou, você entendeu como é importante a amígdala cortical, né? Porque a gente fala muito do sistema límbico, a gente fala muito do reptiliano, a gente fala muito do neocórtex, mas tem todas outras coisas aqui internas. E é aí que está o perigo, né? Quando a gente começa a entender, você fala, eu prefiro viver em cima de tristeza ou em cima de alegria? Viva positivamente. Por isso que tem o livro Positivismo, né? Que é você ser positivo. Mas ser positivo não é ser idiota. Presta atenção, ser positivo não é ser idiota. Ser positivo é aquela pessoa assim, ó, eu preciso me alimentar de coisas boas. Se a pessoa que está fazendo algo de ruim, ainda mais se for para mim, eu vou me proteger. Só que eu não vou assumir aquela energia ruim dela, porque o problema dela, de ser ruim, é dela, não é meu. Eu não posso me comparar. Se eu for na mesma vibe, eu vou me assemelhar. E se eu me assemelho, eu trago para dentro. Então não tem sentido, né? Quando você deseja o mal, por isso que, gente, os pais da gente eram guru, bicho. Eles falavam assim, ó, o que você deseja para os outros, volta em dobro. Nenhuma. E falava, era só cachambrada. É verdade, sabe por que volta em dobro? Porque você deseja para a pessoa, automaticamente ele instala em você. E aí ele volta. Pum. Ou você já estava instalado mais um que voltou, 2. Deseja mal, volta em dobro. Todo sentido do mundo isso aí. Será que os pais da gente faziam parte de coisa? Acho que eles eram alienígenas. Porque não é possível. Meu pai estudou até a 4ª série. Minha mãe acho que terminou a 6ª. Não é possível. Ou as escolas eram top demais, já metia essa neurociência neles e falava, ó, o negócio é o seguinte, quando chegar os menininhos, vocês injetam essas informações dentro da cabeça deles aqui, porque eles vão ter que ser pessoas melhores. Sei lá. Porque eu não via minha mãe na hora de ficar fazendo leituras. Como que eles tinham umas sacadas muito loucas? É muito doido isso aí, se parar pra pensar dos nossos pais, né? E a gente tem que sempre falar o seguinte, guarde na cabeça de vocês, que é muito importante. Quando a gente fala quem... Ó, tá aqui não dá pra ler, né? Eu queria que desse pra ler. Tá de ponta cabeça, mas tá valendo. Quem não está produzindo... quem está dormindo não está produzindo. Os acordados. Quando a gente fala quem, né, pessoal? Quem? Não sei, qualquer pessoa. Só sei que se ela não está produzindo, ela não consegue prosperar. E produzir, gente, não é porque eu estou acordando cedo. Não é isso. É a qualidade do que você produz. O que você produz com qualidade? Você produz com excesso e não adianta nada? O que acontece quando você faz algo de forma extraordinária? Isso reverbera de forma positiva e você fala, cara, é top. Quanto mais eu me dou, mais a coisa acontece. É isso que você tem que parar para você pensar. Porque às vezes você se doa e parece que nada aconteceu. Aí você fala, caraca. Aí você pergunta assim, será que você doou o melhor? Ou você simplesmente só falou assim, doei, tal, não sei o quê. E aí a pessoa perguntou para mim, por que o tema da live é não seja bom? A gente tem que ser ruim? Vocês vão entender por que você não pode ser bom. E isso é muito importante. Quando eu entendi isso, eu comecei a ver o seguinte. Eu percebia que eu era mais quisto, né, mais querido, mais acolhido pelas pessoas. Quando eu comecei a praticar isso. De não ser otário, mas ser aquela pessoa que participa e que dá o melhor. Isso é muito importante. Porque tem gente, coitada, né? É colocada tipo como otário dentro das situações. Isso é ruim. E a pessoa ela se sujeita a isso. Por quê? Porque ela é submissa. Aí a gente entra dentro, gente, das feridas emocionais, que é muito pesado esse negócio das feridas emocionais, porque trata isso dentro da constelação sistêmica, mas é muito pesado. A pessoa tem algum problema e ela veste uma máscara de escapismo. Não é o tema da live, não, mas eu queria que vocês entendessem como é perigoso isso aí. E ela vive aquela situação de humilhação porque ela quer, porque é um masoquismo interno dela. Ela prefere fazer daquela forma, porque ela já se colocou nessa posição. E para tirar, aí tem que entender aonde está esse probleminha e aí a coisa fica pesada. E ontem nós falamos do... Gente, o tema de ontem foi muito top, né? A riqueza está dentro de você. Se você entendeu isso, é sinal que você caminhou esse caminho de 12º dia
e fez coisas para arrebentar interna aí. Não é possível. Se eu tivesse alguém na minha vida falando o que eu estou falando e eu aqui ouvindo, eu falava, cara, eu vou arrebentar no mundo agora. Porque quando a gente entende algumas situações, você começa a parar de mirar a coisa errada. Por isso que hoje nós vamos entender um pouco mais sobre isso aí. E falamos da criação, né? A criação começou com Deus criando a terra, né? E aí ele fez tudo que ele podia de melhor. Né? Tudo que ele podia de melhor. E ele abençoou as 3 coisas que são as principais que você jamais pode esquecer. A vida animal, a vida humana e o descanso. O descanso, lembrando que é a qualidade do que você desenvolve no tempo. E não é você ficar, 3 dias eu quero... Gente, férias... Deixa eu explicar essa sacada para vocês. Tem gente que fala assim, eu não vejo a hora de tirar minhas férias. Quando eu falo isso, eu mando... presta atenção, pelo amor de Deus. Produção, isso é insight, hein? Ó. Quando você fala isso, você só está mandando para dentro da sua mente assim, o que eu faço é um saco, é cansativo, não vejo a hora de sair desse lugar. Quando você retorna até com ânimo, mas demora 30 dias de novo que você está lá, você já volta para aquele estado de que era a vida inteira. Então férias não é nessa mentalidade de eu não vejo a hora. Não, férias é uma programação a mais dentro do seu programa de horas de qualidade. Eu, por exemplo, gosto de almoçar com a minha esposa às vezes na semana. Agora não mais, por causa da pandemia as crianças estão em casa. Mas assim, é um tempo de qualidade. Não é que eu quero me livrar da empresa ou do que eu estou fazendo. Não, eu encaixo no meu dia. As férias é a mesma coisa. Eu idealizei isso para a minha vida. Eu quero 5 viagens a 6 viagens no ano. Sendo uma para fora e restante aqui dentro. Umas mais perto, umas mais longe, mas não importa. Mas não é porque o serviço me estressa, é porque a gente tem que ter qualidade nas coisas que a gente faz. E às vezes você só fala assim, eu preciso de folga. Mas folga do quê? O que você anda fazendo que você precisa de folga? Aí você se sabota quando você coloca a coisa como mais importante. Aí quando chega no domingo à noite, que tinha aquela musiquinha âncora, né, que acabava aquele programinha daquele canal lá que tem um Globo, aí a gente começava a ficar triste, porque você falava, amanhã já é segunda. Olha que paranoia. E aí você alimenta a sua mente que segunda é ruim, terça é ruim, quarta é ruim, quinta é bom. Aí tá chegando sexta-feira, sexta-feira. Ai, que... Sabotou tudo, você não prospera. Você não prospera nem se você quiser. Não tem como. Porque você já está sabotando, você já está mostrando que não é legal segunda, que não é legal terça, que não é legal quarta, quinta é legal, sexta é legal, é sábado, domingo, opa, dia de descanso, 2 dias. Deus descansou um, construindo metaforicamente, se for falar, pessoal, tudo que a gente vive hoje, e descansou um dia, aí você quer descansar 2, 3. Eu já passei por isso aí, de querer ter o corpo jogado, né? A gente fala que a gente joga o corpo e deixa a coisa acontecer, por isso que é muito perigoso. E a gente falou que o ser humano nasce puro. O ser humano nasce puro. Se vocês fizessem a reflexão do Hitler, vocês vão ficar, eu fiquei louco assim, de verdade. Eu falei, caraca, bicho, é um bebê. Porque a gente não... Gente, vocês já viram o Hitler? Quando vocês veem o Hitler, você parou para... Eu já assisti vários filmes, vários. Tô com a minha prima que tá em Cracóvia, ela falou umas histórias lá que, você chora dela falar. Então, assim, é muito pesado. Quando eu assisti os filmes, nunca me veio isso na cabeça. Só que você lendo um livro, ele retrata toda a história. E aí você para pensar. Por isso que é interessante você ler, porque você cria umas reflexões que você não criaria na normalidade. E aí você fala, meu Deus do céu, como que eu conheço alguém? Não conhece? É difícil. Você pode conversar com a pessoa do jeito que você quiser, salvo ser, né? Você for um pouco mais expert ali, tem um conhecimento em PNL, então tem algumas coisas que a gente percebe nos movimentos dos olhos, na questão né, que a pessoa está pensando, na questão do movimento, os micromovimentos. Quem tem umas cirurgias plásticas é mais difícil de adivinhar, né? Mas quem não tem, você consegue pegar alguns traquejos quando treme os olhos, que a pessoa tá meio tipo, será que eu falei a coisa certa? Ela dá umas tremes no olho, ela não sente segurança, né? Então são tantas coisas, gente, tantas coisas que você fala, caraca, a gente tem que estudar muito para conhecer alguém e ainda assim você não vai conhecer a fundo, ponto. Outras coisas, outro ponto muito relevante, gente. Você não é, você só está onde você está. Então você não é isso que você vive falando, porque eu sou não sei o quê. Não, você só está. Você está e você pode modificar a história que você quiser. Isso é você quem decide. O externo, ele só te manda as coisas. Você decide se vai recepcionar ou não. Então pensa assim, hoje você é. Você não é, você está. Então não pense que você não pode mudar.
Porque você pode fazer o que você quiser da vida. Gente, você não corta cabelo? Tem hora que você deixa o cabelo de um jeito, tem hora que você... Eu não tinha barba. Eu nunca pensei que ia ter barba. Eu comecei a ter bigode por causa do quartel. Porque eu não tinha nem... Meu, você vê pelo meu braço. O espelho é bem pequenininho, fininho. Aquele igualzinho. Só que no quartel não pode ter um pelinho que eles pedem pra você passar gilete. E aí foi crescendo. E hoje eu tenho barba. Então a gente muda. Se eu quiser arrancar a barba, eu arranco. Então assim, qual que é a lógica de você falar aqui pros outros? Não, interno. Aí é aquela coisa de gente que é dura, autoafirmada. Não, eu sou assim, acabou. Você não é, presta atenção. Você só está, algo aconteceu dentro de você. E se você duvidar, faça uma mentoria. Não importa se vai ser comigo, com quem você escolher, mas com alguém expert, que entenda do que está falando. Eu duvido, você pode ser... Gente, vou falar um negócio para vocês. Eu fui fazer um curso de imersão, não vou falar o nome porque pode ser que associe a pessoa, vai saber se um dia ela escuta essa live. Tinha um cara super importante. Eu fui militar, gente. Pensa num cara... O presidente foi militar, por isso que ele é desse jeito. Eles são marrentos. Eles são o tempo inteiro assim, ó. Não tem sorriso no rosto, não. Então o cara chega assim, ó. Gente, quando você vê esse cara desmontar, chorar e te abraçar e pedir... Você fala, mano, o cara é um cargo importante dentro de um lugar. Um cara que você olha, que você fala, dá até medo. E você vê o cara desabar, que nem uma criancinha chorando. Você consegue entender que isso aí que você fala aqui, bibibi, se você pegar a pessoa certa, ela arrebenta você e acabou. E aí é legal, porque você vai ver que você só está. Então você pode o tempo inteiro fazer as coisas. E a gente falou de algo muito importante. Fala, Júlio, fala. Quem mais que entrou aqui? Gente, eu não fico olhando para quem entrou, né? Eu só vejo se tá todo mundo por aqui. A Personaliza, a Lu, seja bem-vindo. Só tem gente disruptiva nessa live. E as suas riquezas, gente? Se vocês guardaram o quê? O pilar é saúde, os relacionamentos, espiritualidade, gente. De verdade. Hoje eu conversei com uma pessoa e ela que meio que também falou algumas coisas para mim sobre a questão da Bíblia. E eu falei, cara, isso é verdade que você fala. Se a gente não conecta a uma energia, o que está aqui, ó, é vertical, horizontal, né? Então, tem o que fazer. Vem aqui, ó. O resto aqui, tudo acontece. Essa daí é pesada. Se você não entendeu isso, é perigoso o que você anda fazendo, porque pode ser que não vai dar certo. Aí você não vai entender por quê. Outra coisa, seus controles emocionais é muito importante. Então você vê que são coisas, tudo é importante na sua vida. Intelectualidade, qualidade de tempo e valor que você tem, que é o dinheiro que você merece ganhar. Então vamos só fazer a nossa respiração, que eu já falei demais hoje, ó. Pessoal, não sei onde você se encontra, dentro do carro, se você está deitado, você sente, se você está em pé, você pode continuar, não tem problema nenhum. Em pé até é melhor, que o fluxo do corpo está tudo acontecendo, né? Então vamos lá, ó. É só respirar 4 vezes. Inspira pelo nariz devagar e solta. É mais tempo para respirar e menos tempo para inspirar. Então, ó. Olha que delícia, ó. Mais uma. Outra vez, vamos lá. E aí você declama o que você quer pro seu dia. Hoje, a minha sexta-feira, não é porque sexta, mas é um dia como todos os outros. Eu quero que seja um dia abençoado, um dia que Deus continue conectado à minha alma, que eu faça o melhor, que Deus na minha vida veja o quanto eu estou progredindo, eu estou prosperando, eu estou avançando, e que Ele possa ajudar as pessoas, mesmo aquelas mais resistentes, aquelas céticas no extremo, para que essas pessoas prosperem também e que elas entendam que a vida é feita de propósito, porque uma vida sem propósito só é uma vida qualquer, é um corpo que às vezes não está acontecendo nada e a pessoa acaba se jogando ao limbo e aí acontecem essas atrocidades. Que todos que estão aqui tenham um excelente dia, que a minha família esteja bem, que os meus filhos estejam bem e que ao final desse dia a gente possa ter feito tudo de bom, tudo de maravilhoso, de excepcional que a gente poderia fazer. Gratidão a todos e vamos começar o nosso dia. E aí você fala assim, Círio, por que você falou que a gente não pode ser bom? Vamos lá. Falhar não é o seu maior problema. Falhar não é o seu maior problema. Desistir de perseguir seu sonho é. Então se você for pensar assim, ó, falhar faz parte, ponto. Já parou, colocou na mente, toca o pau. Vai errar, não tem problema. Continue o caminho. Porque a gente é assim. A gente vai ter que passar por alguns dissabores.
Se a gente ouvisse o que as pessoas que estão à frente falam, a gente não passava por dissabores. Mas a gente prefere enfrentar. A gente é marrudão. A gente não, eu sei das coisas. Então você vai levar mais obstáculos na frente. Ponto. Por isso que quando você contrata uma mentoria, um mentor, ele vai encurtar os caminhos. Porque ele vai te falar, cara, aqui tá errado por isso, porque eu já passei por isso. Então ele só está encurtando o seu caminho. E aí, por intermédio de um monte de coisa, ele vai te provar por A mais B que você vai fazer e vai se dar mal. É assim que é. Se você vai montar um negócio, você cata um expert na área, querer fazer toda uma análise de tudo, de terreno, de público, de tudo que você imaginar, porque não é só montar uma loja, ele vai te falar, aqui tem público. O McDonald's faz isso. Se você tiver hoje 20 milhões e falar, quero montar um McDonald's, ele vai lá fazer uma análise, onde você quer montar. Ele vai falar, não. Eu pago 100 milhões. Ele fala, não. Tem limite para eles. A cidade de X pessoas tem que ter não sei o que da renda per capita, é um monte de coisa que eles fazem, porque o cara não quer jogar uma loja no lugar que não vai estar rentabilidade para ele. Entendeu? Não, como é muito louco. Então na vida também é assim. Então uma coisa, ó, você tem que aprender. Não desista jamais dos seus sonhos, pois essa será, assim, ó, a coisa mais importante é os nossos sonhos. E a gente, quando fala de sonho, gente, é sonho mesmo. Às vezes você sonhou, você fala, caraca, bicho, eu sonhei, não sei o quê. Porque durante o seu dia você desejou isso daí. Você vai entender o porquê que sonho é importante. As pessoas não têm essas ideias, bicho. Você tem que entender que tudo que acontece com você é algo de importante. Ser sentido é importante. Chegou perto de alguém que você cismou, pode procurar que tem alguma coisa. Cismou, tem alguma coisa. Minha esposa é boa para arrebentar nisso, gente. Eu sou mais ou menos. Eu meio que erro às vezes no final. No começo às vezes eu acerto, mas aí lá no final eu errei. E ela não, ela já vai no início, ela fala, é assim, sensado. Aí eu falo, opa, deixa eu pegar aqui o oráculo e ouvir o que tá falando. Por quê? Porque tem sensibilidade, tem pessoas que têm a sensibilidade. Não dá pra você falar, não tem, todo mundo é igual. Não, tem gente que é mais sensível. Mulher, gente, puta que lá merda. Por isso que mãe é mãe. Você já ouviu um conselho do seu pai de verdade? Meu pai só falava assim, ó, se não estudar, tá ferrado, menino. Ou então ele falava assim, se fizer alguma coisa, pegar coisa dos outros na rua, vai levar uma cacete, mas era cacete de verdade. Minha mãe não, ela já tinha umas filosofias ali, era diferente. Você precisa entender que a mulher, o trato é diferente, é muito louco isso aí, ó. Você não deve ser bom, jamais na vida. Nunca seja bom, porque o bom é a média é boa. Se você encontrar uma pessoa de na rua, você fala, esse cara é bom. O cara do pastel, o cara é bom. Agora, seja honesto. Pessoas extraordinárias, quando você vê, você não fica louco, você fala, caraca, essa pessoa é fora da curva. É essa pessoa que você precisa ser, extraordinário. E as pessoas têm um problema. Você contrata um serviço, vou dar um exemplo diversos aqui, gente. Às vezes você contrata um serviço, a pessoa só faz aquilo mesmo. Se você chegar para um cara e falar assim, eu preciso mexer em umas lâmpadas aqui em casa. Aí ele pergunta, quantas tem? Eu falo, 50. Aí no final tinha 60, tem cara que fala, então, mas você só tinha falado que tinha 50. Aí depois ele fala assim, não, toca pau aí, vamos embora? Não. Ele quer cobrar pelas 10. E aí você fica, porra, meu, só por causa de 10 ou 5, sei lá quantas que passaram. E é assim que é. O CAC no Brasil melhorou para arrebentar, né? O SAC, né? A gente, aqui CAC tem outro nome lá, mas o SAC, que o pessoal chama de CAC e SAC, né? Serviço de atendimento ao cliente ou SAC, né? Serviço de atendimento, e CAC, cliente, não sei o que lá das contas lá. O que acontece? Era ruim, gente. Meu Deus do céu, era ruim. Quando eu comprei Apple, por que eu gosto de Apple? A pergunta sempre é essa, por que eu gosto de Apple? Cara, você liga na Apple, é uma cortesia do monstro. Eu fui na loja da Apple a primeira vez, que caiu um trovão em casa e queimou o aparelho da Apple TV. Cara, eu cheguei na loja, você foi pra menina, então, ela não tá funcionando. Ela falou, não, senhor, deixa eu dar uma olhada aqui. Ela foi no sistema, já viu que eu tinha comprado na Apple, tal. Ela falou, não, senhor, pode deixar, pega daqui 5 dias. Aí eu voltei e peguei um novo. Falei, oxe, mas o outro... Ela falou, não, aqui não arrumou, esse aqui é seu. Aí outra vez deu problema, num outro negócio meu. Não lembro se foi no meu iMac, se foi no celular, eu voltei lá. E já tinha passado da garantia. Tipo uns 4, 5 meses, gente. Presta atenção que eu vou falar como é importante. Aí eu entrei na Apple, eu falei, meu, a menina não vai aceitar, presta atenção no que eu vou falar. Aí eu mostrei para ela o telefone, ela foi no programa, viu que eu tinha comprado na Apple, falou, senhor, a sua validade, a garantia expirou, tem uns 4 meses. Só que eu vou falar para o senhor fazer o seguinte, ó, tem esse telefone
O senhor liga explicando o que aconteceu, que eles vão liberar uma ordem para chegar para mim, dentro da loja, ela falando isso para mim. Eu liguei na hora, falei, então, aconteceu isso no celular, e poxa, não sei o que. Aí ele foi lá, viu, tinha iMac, tinha iPad, tinha iPods, tinha 3 iPhones, eu tinha tudo meio da Apple. O cara falou, meu, o cliente é bom, é um cliente que eu não quero perder. Ele mandou um negócio pra menina, um código lá, ela falou, o senhor pode deixar o aparelho aqui. Eu tive um problema numa bateria de um carro, gente, de verdade isso daí. Um dia passou a garantia. Aí eu liguei, passei na loja, né? Falei, ó, a bateria tá com problema. Aí o cara falou, cadê a garantia? Aí eu mostrei, ele falou, já venceu. Olha isso, presta atenção. Falei, como assim, cara? Um dia, cara. Ele falou, não importa, já venceu, você tem que comprar outra. Aí eu tentei explicar isso pro cara, ele não conseguiu ouvir. Olha, eu só não matei ele, porque eu tinha na época já um pouquinho do controle emocional. Mas a raiva, ela instala em você. Porque é tão absurdo isso daí, porque o cara não é extraordinário. Só pensa no agora. Ele nunca mais me teve de cliente. E de lá pra cá eu já tive muitos carros, muitos amigos com carros, que eu poderia ter indicado para ir lá. Você entendeu que quando você não é extraordinário, ser bom é a média? Ser bom é a média. Quando você é extraordinário, você faz o a mais. Aí o cliente fica louco. É o chorinho do caldo de cana. É muito legal isso aí. O cara no boteco, você ia tomar café com leite lá, o cara falava, toma mais um pouquinho, você falava, é isso, isso é extraordinário. Aí você quer voltar lá. Por causa de um pouquinho assim que o cara colocou no seu copo. Dentro de você, surte aquele sentimento. Estou sendo valorizado. Consegue entender isso como é importante? Então, ó, quantas pessoas você já encontrou pelo caminho que, ao contar que deixou de realizar seus sonhos, o que elas te falaram? Porque você encontra um monte de pessoas. E aí, o que essas pessoas te falam? Às vezes as pessoas tá nem aí pra você, né? Tipo, faz parte, mas não dá uma direção. A gente fala assim, cara, eu quero direção. Na vida, a gente quer direção. Se eu te dou um carro, você nunca dirigiu, o que você vai fazer? Você não vai fazer nada. Você não consegue sair dirigindo. E você quer a direção. Como que eu faço? Onde eu ligo? Onde eu acelero? Tudo na vida é direção. A gente aprendeu a ler, a escrever na escola. Foi direcionado. Então tudo é a direção. Quando você tem amizades, você às vezes você corre ali, você busca as pessoas, fala, meu, aconteceu outra coisa. Você quer ouvir algo de direção, mas não vem às vezes. Na maioria, para mim, não vinha. Eu conseguia quando eu subia o degrau. Eu ia pro degrau de cima, aí encontrava alguém, essa pessoa ia lá e me ajudava. Então, presta atenção, até nisso você tem que ser extraordinário. Porque se você é bom, é aquele amigo, esse cara é gente boa. Mas e aí? Porque quando a gente fala, gente, parece que machuca isso, né? Quando você tem amizades que não agregam nada na sua vida, para que você quer? Só para bater papo, jogar assunto fora? Não tem sentido. Tem que ter amizades que você sabe que você vai... Eu falo assim, ó, que a pessoa mais de conexão do mundo é o cara que tem um médico amigo, um advogado amigo, um delegado amigo, um promotor amigo, um ministro amigo. Essa pessoa, bicho, ela é iluminada, porque ela só tem conexões boas. O que ela precisar, ela vai conseguir. A gente sabe que é assim o mundo. Então nós precisamos também nos respaldar. E quanto mais amizades boas você tem, mais a gente calga o lugar ao sol. Isso é muito louco. Às vezes, isso aconteceu comigo. A pessoa sobrevive à morte. E ela passa a realizar coisas que antes eram insignificantes. Aí tem gente que não entende isso. Fala, meu, o cara era não sei o quê. Agora ele só quer saber de estar plantando tomate. O cara era não sei o quê. Agora só quer saber de ficar dentro de casa abraçado nos filhos. Gente, de boa. Eu não quero isso pra ninguém, Deus o livre. Mas quando você tá na UTI, ouvindo aquele barulho pip, 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 eu não esqueço nunca desse barulho. Fiquei 2 para 3 dias dentro da UTI. Você fica, aí você escuta só pip, e você fala, alguém não aguentou o pip. Aí você fala, meu Deus do céu. Gente, você pede tanto pra Deus. Eu queria pegar um cético dentro de uma UTI, bicho, pra ver pra quem que ele pede pra ficar. Eu queria. Eu juro que eu queria pegar um cético que acabou de sofrer um acidente só pra eu ver o que ele tá pensando, o que ele tá falando. Eu queria fazer esse teste. Eu vou dar essas ideias pros cientistas aí. Pra saber o que ele pensa na hora. Gente, é de verdade. É uma sensação ruim do caramba, bicho. Aquele barulho. Eu acho que eles tinham que inventar uma coisa pra gente não ouvir aquele barulho. Porque quando você escuta o pi,
Aí você fala, meu Deus do céu. Então assim, o que acontece? Por que a gente volta diferente? Porque ali é o lugar que você faz uma reflexão doida da vida. E aí você volta em momentos que você queria reviver. Você fala assim, puta, eu devia ter... Tem uma música que fala isso. Acho que é do Titãs, né? Eu podia ter trabalhado menos, né? Não sei o que menos, e ter aproveitado nisso, naquilo. Porque você se cobra. Ali, gente, é de boa. É um lugar, só que aquele barulho. E aquilo entra na tua mente. Ó, eu imito certinho o barulho. Quem for ponto aí sabe disso. É pip, pip, porque o negócio pensa, né, sei lá o que é aquilo ali que tinha. Hoje acho que deve ser tudo digital. Então não sei se ainda continua. Ou se só é pip, pip, não sei. Mas tipo, o que acontece? A gente para refletir que às vezes coisas que a gente tanto desejou, se eu tivesse morrido, não ia valer de nada. E outras coisas, se eu tivesse aproveitado, se eu morresse, ia valer muito. O pai que briga com o filho, a mãe que briga com o filho que briga com o pai, que briga com a mãe, a mulher com o namorado, com o marido, ali sai de casa só para acidente e morre. Tem gente que eu tive o prazer de conhecer, gente, que é doído isso aí, tá? De brigar, a pessoa sair e morrer. Eu fico imaginando essa pessoa de verdade, porque ela fala que supera, mas você percebe que o embargar, né, da fala, dos olhos ali meio que dando aquele brilho interno da lágrima já meio que querendo cair, você fala, é doído. Por quê? Porque a pessoa ela se coloca, eu falo, você não é culpado disso, faz parte da vida. Se você não tivesse brigado, ele tivesse feito qualquer outra coisa, ia acontecer do mesmo jeito, não adianta. A gente tenta se culpar por algo que às vezes iria acontecer de qualquer forma. Outra coisa muito importante, você já se perguntou por qual motivo você deixa de realizar seus sonhos? Porque às vezes a gente fala assim, eu queria isso, mas aí você não liga. Falei ontem pra vocês do Nike lá, né? Então foi uma live até que pra mim meio que pesada. Depois eu parei pra refletir várias coisas. Então assim, ó, você tem que lembrar que a sua mente, né, ela não difere a procrastinação de um fato ou de outro. Se você procrastina uma coisa, você vai procrastinar a outra. Então quando você tem um sonho e você procrastina aquele sonho, às vezes era o melhor que você poderia fazer naquele momento. Por isso que a gente fala para as pessoas, e eu entendo esse ditado hoje, o dinheiro, ele não é o importante em determinado momento. Você precisa do dinheiro, mas a pessoa ela mira tanto alto que aquele pequeno que ela poderia ter resolvido um problema que levou o grande surgir, ela não fez. E aí você fica sofrendo um tempo gigante na vida. Por isso você tem que tomar cuidado. Quando você é extraordinário, Robert Kiyosaki fala uma coisa muito legal, gente. Quem nunca leu Pai Rico, Pai Pobre, leia, que é uma reflexão top demais. É um livro que você tem que ler, acho que, sei lá, umas 3 vezes no ano. Ele fala o seguinte, ó, a gente é tão doido que quando a gente está trabalhando, não importa se você é empregado, se você é empreendedor, você faz o que quando você pega o dinheiro na mão? Metaforicamente nem pega mais na mão. O dinheiro está lá na conta, o que você faz primeiro? Paga a conta. Você não tira o seu primeiro. Eu aprendi isso, não tinha lido Robert Kiyosaki, gente, eu juro pra vocês. Eu tinha um dinheiro de investimento e o dinheiro que entrava mensal. Do meu mensal eu falava, pra mim, eu preciso tirar X. O gerente ele não entendia isso. Ele olhava pra minha cara e falava, esse cara é louco. Eu deixava a minha conta negativa se o dinheiro que entrou eu gastei a mais do que eu tinha que gastar para me penalizar, e o dinheiro que era do Lúcio, que é o cara que tinha já determinado que ele precisava juntar, ia para a conta de investimento. Só que a conta de investimento, o valor era menor, os juros, do que eu ter que pagar o limite. Eu pagava o limite porque eu queria mostrar para mim que eu tinha sido idiota. Então assim, eu me premiava do lado que eu tinha que me premiar, mas do outro eu me colocava em desconforto. Para eu poder aprender que a gente tem que gastar só o que tem. Gente, isso eu não sei por que eu fiz isso, gente, mas isso me ajudou na vida para arrebentar. Essa é uma dica, eu pensei num negócio aqui bom agora até. Você tem que saber lidar com essa sensação interna. Qual que é o nosso prazer quando compra uma coisa? Satisfação. Imagina a mulher, você sonha a vida inteira com a bolsa do LV, né? Louis Vuitton lá. Meu,
Nos Estados Unidos, a mais barata é $2.000. Então, se você pegar hoje R$10.000, a mais barata lá, né? Pequenininha assim. Gente, foi engraçado, vou contar essa. Minha mãe vai ficar doida comigo. Eu fui a primeira vez sem ela e eu fui na loja Louis Vuitton lá pra ver o que eu podia ver lá, né? Aí fiquei vendo e tal. Aí tinha um conjunto de mala de viagem, eram uns 4 malas. Então, uma grande, uma outra grande, uma média, uma pequena e uma pequenininha. Eram 5 malas. Aí tava escrito assim, ó, 99 tal, não sei o que lá. Que é $99.000, tá, gente? O conjunto de mala da Louis Vuitton. Se você quiser comprar, comece a preparar a graninha aí. R$500.000 pra você ter um conjunto de mala da Louis Vuitton. Aí eu bati foto e mandei pra ela. Aí ela falou assim, né? Meu, tá barato, pode comprar. Eu fiquei pensando, eu falei, puta merda, ela tá achando que eu tô milionário mesmo. Aí acho que ela entendeu, R$99, sei lá, velho. Ai, não sei o que ela entendeu. Aí na hora assim, meu Deus, tá barato, pode comprar. Aí eu peguei e escrevi, falei, meu, na época o dólar tava acho que 2,70 e pouco. Fiz o cálculo, falei, meu, é quase R$300.000, velho. Ela falou, o quê? Eu falei, é uma bolsa pequenininha assim, gente, era tipo $2.000. Então, assim, é muito louco, né? Gente, a gente precisa fazer algumas coisas pra gente entender que, às vezes, a gente precisa nos premiar, mas tem coisa que tá muito distante. Eu não tenho um conjunto de mala da Louis Vuitton. Eu tenho gente que eu conheço que tem um conjunto completo. Você olha assim, caraca, bicho, é muito louco isso aí. Mas a pessoa está em outro momento. Você não pode se comparar. Por isso que comparação é complicado. E aí você tem que pensar assim, tá, mas o que eu posso me dar? Um chaveiro da Louis Vuitton? Dá um chaveiro. Custa $300. Puta que pariu, chaveirinho. Então assim, ó. Sabe por quê? Porque você tem que entender que tem coisas na vida que você vai ter que fazer por você. Você precisa se premiar. Porque quando você não se premia, você se sabota. Você só você usa de você. Olha isso, é uma prostituição. Você está usando de você sem você ter o retorno. E sua mente, ela capta isso. Por isso que o Robert Kiyosaki fala, quando você pegar o dinheiro na sua mão, tire primeiro o seu. Mesmo que você não tenha... Mesmo que você vai falar, cara, mas eu preciso pagar as contas, mas aquele não era o seu, você não falou que você merecia? Então esse é o meu. Eu falei que ia guardar 5 mil por mês e você tá com a conta negativa de 3, o problema é teu. Porque você prometeu para você algo. Se você não cumprir com você, acabou. Você sempre vai se enrolar no meio do caminho. Por isso que tem gente que não consegue ter cartão de crédito. Eu tenho de boa, porque eu antecipo o dinheiro do meu cartão. Olha que louco que é isso aí. Então, ó, seja grato pelas pessoas difíceis que você lida no seu dia a dia. Sabe por quê? Porque elas te proporcionam a escolher não ser igual a ela. Porque se você não conhece uma pessoa tão... você não tem como olhar e falar, não, aquilo ali eu não quero ser. Assim como a gente vê alguém legal, a gente fala, puta, essa pessoa é bacana, quero ter algo. É mais difícil a gente falar, quero ser igual, né? Você só quer ser igual quando você vê que tem dinheiro. Eu quero ser igual a esse cara, porque o cara tá andando com um carro de 5 milhões. Mas normalmente você não faz isso quando você vê alguém legal. Você não tá no seu dia a dia, tipo, sei lá, na empresa, no departamento, passa uma pessoa normal, que é no seu nível, você fala, eu queria ser igual a ela. Você não fala isso, você só fala, essa pessoa é legal. Agora, quando a pessoa é ruim, você tem na hora você vai falar, Deus do livre ser assim. Olha como a nossa mente é sabotadora. Só que quando você vê alguém milionário, você fala, nossa, você nem sabe a vida do cara, se ele é um bandido, se ele tá fazendo coisa errada, mas você fala, eu queria ser igual. Você sabe quem ele é? Não, mas você fala que você queria ser igual porque você só viu a casca. Você não viu o interno. Por isso que eu falo que é muito importante a gente definir pessoas. A pior dor da vida, pessoal, é de uma pessoa, sabe assim, quando você acha que você merecia algo e não tem. Então assim, eu falo que o tapa na cara, ele não é o pior. O pior da nossa vida são as facadas que a gente leva. Porque o tapa na cara, às vezes, ele é esperado, porque a gente merece mesmo, levar uns tapas na cara. Mas é metaforicamente, não vai bater nos outros, né? Que nem uma música que falaram isso pra mim esses dias, que a mulher fala que eu quero perdoar. Eu falei, mano, eu sou compositor, mas de boa, eu não tenho teoria moral também não. Mas assim, ó, metaforicamente, a facada, metaforicamente falando, é o que, gente? É a decepção mais profunda da vida. O tapa dói menos do que a facada. Então, quando você espera algo de alguém e não vem, não se frustre, pelo amor de Deus, faz parte do caminho. Aí você fica remoendo. E aí seus sonhos, que são os principais, você para de correr atrás.
Porque você começa a viver só o sofrimento daquilo que aconteceu na sua vida. Isso que é perigoso. Por isso que as pessoas precisam acreditar mais no que elas têm de determinado para a vida dela. Porque se você não tem isso bem determinado, qualquer obstáculo que está fora da curva faz com que você desista de tudo, como na pandemia. É um exemplo. Então, ó, comece a se perguntar como você agiria se aquilo que você está contra, né, tipo, eu vou falar com alguém, a pessoa falar algo, eu estou contra. Mas coloque no lugar dela a empatia que eu falei ontem. E aí você vai conseguir entender alguns sentimentos internos de você. Porque quando eu me ponho no lugar do outro, literalmente eu falo, eu não faria dessa forma. Como que eu faria? Eu faria assado. Então você tenta fazer da sua forma. Ah, mas minha forma é bruta. Então você tem que ter o controle das suas emoções. Você vê como tudo segue uma ordem? Você precisa ter o autoconhecimento, você precisa ter o controle das emoções, você precisa entender da qualidade de tempo, você precisa de entender de ressignificar a crença. Você precisa... Gente, não é muita coisa. Parece falando? Parece, mas não é. Porque uma coisa leva a outra. Por que a gente está tratando de hábito? Porque o hábito é aquilo que faz você ficar no mesmo lugar. Ontem, quem que eu estava vendo ontem? Eu estava vendo alguém falando de hábito também, achei até legal. Falei, aí, tá vendo? Acho que foi em algum lugar, gente. Eu não sei, eu vejo muita live, não vou lembrar quem é que foi. Mas a pessoa, ela deu exatamente isso. Ela falou, gente, presta atenção. O hábito, ele se instala e ele fica. Cabe a você identificar o hábito, ir lá e ressignificar o hábito. Acabou. Senão, você vai ficar a vida inteira fazendo as mesmas coisas. Por isso você tem que ir contra. Tá frio? Ah, eu não vou não sei o quê. Para. Tá frio, dane-se, faz parte. Gente, faz parte da vida um monte de coisa. Tá chovendo, e aí? Só se for uma chuva que tá para levar tudo. Aí não tem como você sair de casa. Mas do contrário, e aí? É a vida que segue. Outra coisa importante. A coisa mais insana que você verá na sua vida, gente, presta atenção. São pessoas ao seu lado. Isso é doído para arrebentar. Deus é mais. Isso eu quero entender nas pessoas. Eu não sou assim. Eu acho que eu nunca fui assim. As pessoas que estão do seu lado, elas não te apoiam, não vibram pelo seu sonho, pelo seu sucesso. Mas do estranho, solta até fogos. Quando você vê a pessoa, ela não te prestigia. Prestigiar é valorizar. A pessoa às vezes está fazendo algo que, eu fico imaginando o Mark Zuckerberg. Vamos pensar assim, ó, você hoje fosse amigo de um cara, esquece que você sabe que existe internet. Aí chega o Bicílio e fala, gente, eu vou montar uma rede social. Porque a rede social a gente conecta pessoas. E das pessoas conectadas a gente tem um nicho de público. E esse público são pessoas que as empresas precisam para comprar o produto delas. Só que quando você vai falar algo, você não fala nessa precisão que eu estou falando. Você só fala assim, quero montar uma rede social para relacionamentos. Aí você vai lá assim, vai trabalhar, vai. Coisa idiota, sonho besta, não sei o que lá. Só que o Mark Zuckerberg, real, que fez isso, você hoje valoriza. Se fosse seu amigo, é perigoso você estar criticando até hoje. Olha como a gente é foda, né? Desculpa o palavrão. Pra que isso? Valorize as pessoas que estão perto de você. Prestigia de verdade. Sabe por quê? Porque amanhã essa pessoa vai ser alguém grande, ela vai lembrar que você não prestigiou dela. E aí, gente, no sertanejo, aprendi isso e eu falava, olha como o mundo é fogo. O pessoal metia o pau no sertanejo que tava lá, né? Ai, porque o Ciclano não sei o quê. Ai, porque o Beltrano não sei o quê. Aí você fica se perguntando, quando o cara tava lá plantando tomate, quantos desses caras que vieram pedir ajuda pra ele devia zoar ele lá? E agora o cara fica bilionário, hoje ele deve ser um cara bilionário, essa pessoa que eu tô falando, aí todo mundo quer se aproximar, ai, pô, eu sempre acreditei em você. Aí que você vê, aí quem não conhece fala, nossa, que pessoa ruim, não ajuda a família. Tem gente que fala isso, né? Você é bem sucedido, a família não é, aí a pessoa acha que você é o ruim. Só que você não tem culpa. Sabe por quê? Porque na hora que você iniciou, você até que dá o start no pessoal. Pessoal, vamos lá, velho, vamos fazer tal coisa. A pessoa ela não quer ter o trabalho. Ela quer a coisa pronta. E o que acontece? Não te prestigia. E aí quando você chega lá, sozinho, sem prestígio de ninguém dos seus, mas dos outros, porque alguém te prestigia. Mas não os seus. E a Bíblia fala sobre isso do profeta, né? O profeta não muda os seus. É muito louco isso. É profunda a Bíblia, né, gente? O profeta não muda os seus, mas ele muda os outros. É que nem santo de casa não faz milagre. Veio disso daí. Você vai falar algo para alguém dentro da sua casa, por mais que você seja, o concurso na área. Advogado já sofreu isso, que advogado aí sabe, né? Você fala alguma coisa para a família, será mesmo?
que você tá certo? Né? Tipo, porra, bicho. Você estudou 5 anos, você fez cursinho, não sei o que, você fala um negócio e a pessoa ainda pergunta, será que você tá certo? E advogar pra família todo mundo sabe, né, gente? Se deu certo foi mais do que obrigação. Se não deu, a boqueta. Sabia que não servia pra ser advogado. Sabia, sempre soube. Não falei porque eu não queria acabar com, tipo, com o sonho, né? Ainda fala dessa forma. Dá pra entender como é muito louco? Então, se a gente não tiver outras pessoas, vocês entenderam porque é necessário você subir o degrau, gente? Porque às vezes você tá aqui, ó, o povo daqui não vai te prestigiar. Não adianta. Eu perdi amigos por causa de mudanças. Eu perdi amigos, que era amigo de frequentar a minha casa. Gente, brother, deu ir na casa e tal. Acabou a amizade. Sabe por quê? Porque a pessoa não concorda. A pessoa acha que você tem que ser quem ela te conheceu. Eu te conheci assim, você tem que ser assim. Não, a vida é de evolução. Se você não evolui, deixa a pessoa. Deixa ela viver a vida. O dia que ela tiver uma certa idade, ela vai perceber o quanto ela precisaria de mim ou de outras pessoas que ela também deve ter feito isso. E eu, se eu souber, eu vou lá ajudar. Eu empurro até a cadeira se precisar de roda. Sabe por quê? Porque a vida ela é assim. Você não tem que guardar rancor. Você tem que só pensar, faz parte. E várias pessoas, quando as pessoas falam isso pra você, você não acredita, tá? Eu não acreditava nisso também. A pessoa falava, cara, você vai virar a chave, você vai perder um monte de amigos. Aí eu falei, nada, cara, o pessoal tudo entende que a gente tem que escolher outras coisas na vida. Você vai perder um monte de amigos. Eu falei, não, perdi uma porrada de gente. Ah, mas a pandemia ajudou? Pode ter contribuído. Só que, cara, nunca ninguém, de verdade, não estou mentindo para vocês, vocês vão passar por isso, vocês já não estão passando. Nunca ninguém dos meus me prestigiou. Nunca, nunca, nunca. Você consegue entender? Aí tem um ditado que fala assim, seus amigos te querem mas não melhor do que eles. Quando você sai daquele ciclo, é como se eles também perdessem o controle de você. E como eles não conseguem sair, eles se preocupam, tipo, mano, se esse cara bombar e eu não, é um sentimento interno, às vezes ele não pensa isso com a razão, mas o sentimento vem assim. E aí a pessoa fala assim, meu, também não vou prestigiar. Olha que louco que é. E aí você fica esperando a pessoa te prestigiar, e aí você se frustra. Não adianta, não são os seus, vão ser os outros. Gente, tem pai e mãe que mete o sarrafo. Quiçá amigo. Você consegue entender isso ou não? Então toma cuidado, ó. Pessoas podem até tentar te derrubar, gente, mas você só cairá se for da vontade de Deus. Por que você tem que estar conectado, ó? Porque quando você tem a conexão aqui, você está apoiado, bicho, a energia está vindo, então vão vir coisas e você vai falar, eu vou e acabou. Então você precisa ter essa energia. Então quando a gente entende que a gente está ligado a um propósito, isso é muito louco. Maior, gente, a gente fica. Então se a gente só vai cair se for da sua vontade. Porque não tem lógica você cair por causa dos outros. Os outros acham que o que eles fazem é certo. Ponto. E você acha que você está fazendo tá errado, por quê? Aí quando você vê gente acertando, aí a pessoa olha e fala, caraca, bicho, como é que você fez? Aí que é o segredo. Esse é o problema. As pessoas só querem o segredo do sucesso financeiro. Não quer o segredo da transformação interna. Quer o caminho cortado. Por que as pessoas, quando falam de dinheiro, eu sou reticente com isso hoje, muito até. Por quê? Se eu chegar para você hoje e falar assim, ó, eu vou deixar você rico em 3 meses. Eu vou deixar você rico em 3 meses. Aí você fala, caraca, bicho, 3 meses? O que você tem para mim? Vem comigo que eu vou te deixar rico 3 meses. Nesse inteirinho dos 3 meses, eu vou ressignificar sentimento, eu vou fazer você entender jornada, eu vou fazer você entender de propósito, tudo que você imaginar. Só que daqui 3 meses, você vai passar por um processo de transformação, aí você vai chegar lá daqui 3 meses e vai falar assim, ah, mas e o dinheiro? Gente, a maior riqueza é a transformação. Só que você não quer essa transformação só. E é através dela que você vai atingir por sua conta o material. Porque você entendeu o que é ser a pessoa, você entendeu o que é recepcionar emoções. Gente, é o mais importante, só que você só quer mirar o dinheiro.
E aí quando você mira o dinheiro, você não entende isso, pelo amor de Deus, tem que entender. Não mira a desgraça do dinheiro, porque o dinheiro só é desgraça quando você só está mirando ele. Mira o processo que você quer para ter esse dinheiro. Porque não é sobre o que você deseja, é o que você vai fazer com o que você deseja. Então você não pode mirar um carro, eu quero comprar uma BMW X1. Não, você fala assim, eu preciso de um carro, ponto. Nesse momento, qual pode ser? Esse, mas eu tenho um sonho de ter uma X6. Beleza, põe lá nos seus planos a longo prazo e toca o processo para ir atrás. E pá, até o dia que você vai às vezes chegar lá, você nem quer mais a X6, você já quer logo uma Lamborghini de 3 milhões. Você entendeu? Às vezes a gente fica, sabe, mira muito perto e aí você fica ali batendo naquele negócio, no material. E seu sentimento interno todo trabalha em torno do material e não dentro de você como pessoa. Isso é muito importante. Se você não tivesse sacada, dificilmente você atinge alguma coisa na vida. A gente fala que tudo é no tempo. A gente fala assim, né? Tem uns. Eu aprendi isso com o mentor, não sei de onde ele tirou, mas eu achei engraçado. Porque ele fala assim, que a gente vive o síndrome da Gabriela. No fundo, a gente deseja a transformação, só que não tem coragem de ir lá e perder o nosso ego. Então você fica assim, eu nasci assim, será que eu posso mudar? Você só está assim. Então, uma coisa é certa, todo ser humano é passível de transformação. E eu sou um exemplo vivo disso, gente. Quem me conheceu, na faculdade aqui tem gente que me conheceu. Se você perguntar a esse cara quem eu era na faculdade, ele vai falar, você vai falar, não é esse cara que está falando comigo hoje. Tem gente que conhece esse cara. Então pergunte para ele, vocês que conhecem essa pessoa, que ele vai falar para vocês quem eu era. Aí você vai falar, não, é mentira que esse cara era assim. Por quê? Porque ao longo de 10 anos eu me transformei. Eu nunca na minha vida pensei em estar ajudando pessoas da forma que eu estou ajudando. Dentro da pandemia até hoje, sei lá, gente, eu ajudei tanta gente. Eu só recebo as mensagens, eu recebo WhatsApp, recebo direct, o pessoal me agradecendo o tempo inteiro. Por quê? Porque eles andaram o caminho de coisas que eles não tinham nem ideia. Isso é importante. O impacto disso. Então quando você conversa com pessoas que você começa, ela vê você, ela fala, velho, o que aconteceu com você? Quem é você? Calmo. Cara, tipo, fechei empresa, um monte de coisa aconteceu na minha vida e eu... Sabe por quê? Não adianta sofrer. O negócio é arregaçar a manga, reinventar e torar o pau no gato. Então assim, o ego cega, pessoal. Ele cega. Veja que parentes, irmãos brigam um com os outros, porque é o ego. A pessoa não admite a outra fazer qualquer coisa que ela não concorde. E aí assim é os nossos filhos. Às vezes eu vejo os meus filhos e falo pra minha esposa, deixa os meninos, velho. Sabe por quê? Porque é eles que vão decidir a vida deles. No final das contas, a gente só direciona até onde pode. Depois vai soltar. Né? Então não dá pra gente querer desenhar algo que não é da pessoa. Cada um tem um perfil. Tem uma filha de 28 que é totalmente diferente do meu filho de 6, que é totalmente diferente do meu filho de 10. E nenhum é igual ao outro. E cada um tem a sua missão. E aceitar e acabou. É só ajudar. Não tem que ficar metendo a sarrafo. Ajuda e pronto, acabou. Se não for para ajudar, nem precisa falar nada. É assim que é. Não precisa nem falar nada. Então assim, existe... A gente sempre fala o seguinte, que se você não prestar atenção, você vai ser essa mesma pessoa. Que você espelhou às vezes do pai, da mãe. Não ligue para ego. O ego é só para ficar massageando ali, né? Não precisa disso. Então, você tem que acreditar que quando você tem uma opinião, ela precisa, né, ser certeira. Porque às vezes a gente tem as opiniões erradas. E para ter opinião certeira, você tem que se conhecer muito. Hoje, eu penso para brincar com as pessoas. Porque às vezes a brincadeira pode ser ofensiva. Eu venho de Carapicuíba, que é um lugar periférico. É periferia, não dá para falar outra coisa. E às vezes eu brincava na faculdade, porque eu já tinha ido para Osasco, que também é periferia. Essas Coca-Cola. E tinha gente lá na sala de aula que me odiava, porque eu metia o sarrafo em Carapicuíba. Mas como eu morei, e para mim aquilo era indiferente. Só que você machuca as pessoas quando você fala de uma forma muito grotesca do lugar, né? Não importa que eu vim de lá. Entendeu? Só que às vezes você quer brincar e a brincadeira não sai muito bem. Hoje eu brinco de uma forma sadia. Eu falo para as pessoas o seguinte, cara, eu venho de Carapicuíba, eu só atravessei a ponte. Qual que é a sua dificuldade de atravessar essa ponte? Se eu atravessei, bicho, você também tem condição. E não só eu, conheço várias pessoas que atravessaram a ponte. Várias, gente. Vocês não têm ideia do que tem gente aqui na região onde eu moro que veio de lugares periféricos. Mas a pessoa, sabe, meteu a ripa, machado na madeira, entendeu.
e falou, eu vou prosperar na vida, acabou, não tem pra onde correr. Então assim, o mapa de mundo, isso é importante pra caramba, que aí nasceu, né, do Alfred Korzybski lá, o mapa não é o território, cada um tem uma lente mesmo, cada um enxerga a coisa de uma forma. Então a gente tem que enxergar que os nossos sonhos são nossos sonhos. É eu que tenho que viver meu sonho, o meu sonho. Eu não posso ver o sonho dos outros. Tem gente que fala assim, porque o meu filho... Não, gente, o seu filho ele vai ficar e você vai morrer. Pela lógica, você vai morrer antes. Pode acontecer um acidente da criança morrer como acontece, mas a lógica da vida é os pais irem antes. Então assim, você precisa viver algumas coisas da sua vida, porque o tempo vai passar para você. O filho vai crescer, ele vai ter a vida dele. Às vezes vai ser um filho que vai ser o melhor filho, vai ser o pior filho, você não vai saber. Se você for uma pessoa muito boa, a tendência é que seu filho seja uma pessoa muito boa. Mas se você é aquela pessoa que é boa na rua, mas em casa é aquela pessoa, não vou nem falar o termo, que aí grita, criança, bicho. Esses dias pulou uma criança lá perto do meu amigo, tem acho que um mês, 14 anos. Aí como que um cara de 14 anos se joga... Você consegue entender como isso é... Ai, eu quero falar palavrão. Não dá, bicho. O que você anda falando pro teu filho? Pro moleque se jogar do 14º andar. Ah, merda. 14 anos, 14º andar não. 14 anos, não sei lá quantos andares que tem lá. Dá pra entender como é poderoso isso aí? Então, presta atenção. Porque às vezes seu estado interno está abalado. E você não entende que você tem que seguir um caminho pelo lado da positividade. Foi o que a gente começou aqui aqui no início da live. Então, sonhe os seus sonhos. Não fique sonhando os sonhos dos outros, porque os sonhos dos outros são dos outros. E a gente brinca isso, mas assim, a pior crença da humanidade é ela se tornar refém dos seus bloqueios ambientais. Os ambientes que a gente vive. Então tem uma pesquisa que fala que 98% da humanidade não prospera. Ela não evolui e jamais serão bem-sucedidas. 98% por causa dos bloqueios. E aí o governo, ele não quer mesmo que você pare, que você seja uma pessoa racional, que você sabe viver a vida da forma que você tem que viver. Para eles precisam dos gado. E a gente sempre fala disso porque é muito importante. E quando você vê índices, você vê estudos, fala, gente, como pode? Você vê umas situações que é verdadeira, você fala, caraca, bicho, a pessoa não entendeu a lógica de tudo. E aí não adianta o que você fazer. Tem gente que é tão louca que ela contamina o ambiente. Presta atenção nisso que eu vou falar para você, que é muito importante. A pessoa contamina o ambiente, fode com tudo, e depois ela fala que foi você que fez alguma coisa. Ela fodeu todo o processo, porque ela contamina. E aí depois ela fala que você fez algo, só que ela não viu que ela que contaminou você. E você teve aquela atitude. Quando você está num ambiente sereno, tranquilo e calmo, você também é contagiado pela alegria, né, as pessoas rindo, pelas histórias, pelas músicas que são tocadas. Agora, você está num ambiente que a pessoa só martela as outras. Imagina você num ambiente que o vizinho, né, mete o pau no outro. Porque o outro não presta, porque a família não presta, porque ninguém presta para essa pessoa. Como que você vai se sentir? Você vai falar assim, mano, esse pessoal é zica na vida dessa pessoa. E aí você vai pegar o quê? Raiva das outras pessoas, que você nem conhece. Porque você conhece a pessoa que está falando. E você acredita que a pessoa está falando, ela está falando a verdade. Só que aí depois de um tempo, essa pessoa reverte as situações, ela te encontra e fala assim, nossa, você falava isso da pessoa e está fazendo igual. Aí você fala, como assim? Como assim? O meio, gente, contamina você. Por isso você tem que tomar cuidado aonde você anda. Porque os seus sonhos é sobre você. E quando você sonha, eu vou falar acho que na live de amanhã isso aí. É muito importante a live de amanhã, gente. Eu vou falar amanhã, eu vou falar como que se origina os sonhos. É muito louco isso aí. É seu. O sonho é seu. Então você só precisa entender que a vida não é sobre o que você deseja, mas o que você vai fazer quando alcançar aquilo que você deseja. Porque se for só por ego, você às vezes nem alcança isso aí, de verdade, não alcança. Então presta atenção, que você não tem que ser bom ou boa, tem que ser extraordinário, buscar o melhor que há dentro de você, porque dentro de você tem aquela pessoa que nasceu pura, só que ela foi contaminada no meio do caminho. Pessoas
fizeram com que você mudasse até a sua jornada. Então você só precisa retomar para o seu caminho. E por isso que os acordados nasceram, para fazer você pegar de volta a sua jornada e a gente chegar no 15º dia e você falar, cara, foram 15 dias, mais 15 dias que fizeram algo interno dentro de mim, que hoje eu estou entendendo coisas que eu não entenderia se o Biciro não estivesse aqui falando com vocês. Então, pessoal, ó, amanhã não deixe de ver a live, sábado e domingo. Pessoal, eu sei que é sábado e domingo, mas é justamente pelo hábito, para você inverter algumas coisas internas. E é no desconforto. E amanhã eu quero saber quem andou tomando banho gelado ou não. Eu continuo sem o açuquinho, sem o leitinho, e eu vou assim, se Deus quiser, para frente. Salvo em reuniões, que talvez o cliente já vem lá com o cappuccinozinho pronto, né? Mas no meu dia a dia, não. Então, ó, gratidão. Até amanhã, às 5h60, com os acordados. Eu vou dar um print, senão a produção me mata. E não deixe de ir pro Telegram. O conteúdo das lives estão... O conteúdo, tá? Estão todos no Telegram. E o link está na bio. E lá no Telegram, e lá na bio também tem a comunidade do Facebook, para quem quer ver as lives. Comunidade é fechada. O pessoal só está liberando pessoas que indicam ou quem está assistindo as lives. Então até amanhã, às 5h60.